Senhoras e senhores, bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia de trabalhos do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que acontece em Brasília, abrindo a programação de eventos da UVB, a União dos Vereadores do Brasil. A nossa primeira palestra desta manhã abordará o tema Controle Externo com o representante do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo. Dr. Sebastião é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Vila Velha, também do Espírito Santo. Ingressou no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 1995, no cargo de Controlador de Recursos Públicos, e, em 2022, assumiu o cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Tomou posse em 2008 como conselheiro na vaga reservada aos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Por gentileza, doutor Sebastião Carlos, fique à vontade, o senhor disporá de 30 minutos para a sua apresentação. Caso o senhor queira deixar alguns minutos finais para a participação da plateia, a gente levará o microfone a quem quiser fazer a pergunta, a gente pede que fiquem de pé, se identifiquem e sejam objetivos e façam perguntas, por favor. Por favor, doutor Sebastião. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Isso. Vamos começar energizando, né? O dia, a plateia. Quero agradecer o convite que nos foi feito. Estou aqui como representante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON. A associação congrega os conselheiros de todos os tribunais de contas do Brasil, inclusive do TCU. E nós participamos ativamente não só das tarefas e dos compromissos com relação à associação, mas principalmente buscando soluções para a melhoria do controle externo brasileiro. Eu pedi, logo que eu cheguei, para saber quantos estados ou quantos municípios estavam representantes aqui. Me passaram a listagem, 21 estados, inclusive o meu. Eu sou mineiro, de Juiz de Fora. Dizem que quem mora em Juiz de Fora está mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Eles falam que é o carioca do brejo. Mas o mineiro, quando chega no Espírito Santo, quando vê uma praia, não quer sair. Há 30 anos eu cheguei no Espírito Santo, por meio do concurso público, e lá fiquei. Depois teve um outro concurso, eu consegui passar também, graças a Deus, e fiquei como substituto de conselheiro e fui a conselheiro na vaga do auditor. Quero primeiro dar as boas-vindas a todos vocês, os vereadores, uma função extremamente importante, mas ainda pouco valorizada pela própria classe dos vereadores. Vocês não sabem o poder que vocês têm em mãos e que pode ser utilizado para o bem da consecução das políticas públicas. Hoje nós vamos trocar ideias, não é palestra, é um bate-papo, vocês fiquem bem à vontade para perguntar o que tiver que ser perguntado. Não sei tudo, mas o que eu puder responder estarei à disposição. Nosso tempo é corrido, então vamos falar basicamente da importância, competência e, aproveitando o que nosso amigo César Miola falou ontem do controle interno, nós vamos falar um pouco do controle externo e essa interligação do controle interno com o controle externo. Nosso objetivo aqui é apresentar exatamente as competências de um controle e de outro, a interligação entre eles e explorar a autonomia de cada um como forma de interagir e melhorar o trabalho de controle no Brasil. Eu queria, antes de falar especificamente de controle interno e controle externo, trazer
algumas reflexões e uma angústia que eu tenho no peito, eu acredito que quase todos aqui vão ter também essa angústia, de como nós não superamos algumas chagas ainda no Brasil. Na década de 80, nós conseguimos superar aquele período de um governo autoritário e conseguimos a redemocratização. Foi uma grande conquista civilizatória. Mas tinha uma hiperinflação. Quem tem um pouco mais de juventude acumulada sabe o que é isso. Conseguimos, na década de 90, a estabilidade monetária. Os jovens não têm ideia o que é uma inflação de 30% ao mês. Hoje a gente já reclama de 5% ao ano. Na década de 2000, nós superamos um outro desafio, que é a responsabilidade fiscal. E se discute muito isso hoje. O que é mais importante? Responsabilidade social ou fiscal? Ora, como que vai ter dinheiro para investir em educação e saúde se eu não sou responsável com as finanças públicas? Uma coisa pressupõe a outra. Não são excludentes, são complementares. E nós conseguimos, em 2000, um novo conceito, um novo olhar para as políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, no Espírito Santo, nós estamos há 24, 25 anos com 2 governadores que ficam disputando quem vai ganhar a eleição. E sabe qual é a briga deles? Quem deixou mais dinheiro em caixa para o outro. Teve uma eleição que um falou assim, eu deixei um colchão. O outro falou, não foi colchão, foi um colchonete. Mas a responsabilidade fiscal é uma marca hoje no Espírito Santo. Há 13 anos, a Secretaria de Tesouro Nacional avalia os estados. O Espírito Santo é o único estado do Brasil que há 13 anos tem a nota A, que é a nota máxima. E isso reflete na qualidade de vida do cidadão. Nos anos 2010, aumentou o acesso à população de bens de consumo, mas tivemos um custo. E aqui eu trago dados históricos para chegar no dado até do ano passado, que é o dado mais recente. O Brasil, em 2017, estava na posição 96 do ranking de percepção de corrupção. Em 2018, passamos para 105, uma queda significativa. E existem alguns cálculos de quanto que se perde no Brasil quando há corrupção. Entre 1% a 4%, o Fiesp calculou 2,3%, que chegou à impressionante cifra de mais de 150 bilhões de reais que nós perdemos com corrupção. Imagina o que a gente pode fazer com esse dinheiro todo ano. E a CGU fazia um programa de avaliação dos municípios e são dados da CGU, de cada 5 prefeituras fiscalizadas, 4 apresentavam irregularidades. Era algo. E aqui, preocupação do brasileiro. Toda pesquisa qualitativa, preocupação do brasileiro, tem saúde, tem educação, tem segurança, mas aparece corrupção. E um outro estudo interessante, dizem, a estimativa, se reduzir a corrupção em 10%, em 25 anos, a renda per capita brasileira vai aumentar em 50%. Isso é um dado muito conservador. Pode aumentar mais ainda. E os municípios que têm mais corrupção têm pior qualidade de vida. Isso. Então, corrupção é igual pior qualidade de vida. E o que os vereadores têm a ver com isso? Tudo. Aqui, o dado de corrupção do ano 2020. O Brasil não estava bem. 38 pontos. Numa escala de 0 a 100, o Brasil, em 2020, é a percepção de corrupção, da Transparência Internacional, 38 pontos. Mas tem aquele ditado, né? Nem tudo que está ruim pode ficar ainda pior. Durante a pandemia, nós tivemos,
O slide engraçado, ele está um pouco quando esse material vai ficar disponível para vocês, vai aparecer melhor essas informações. Mas uma coisa que nós conseguimos foi melhorar a nossa capacidade de controle durante a pandemia, na maioria dos estados. Mas tivemos desvios. E aí já é cruel corrupção, já é cruel desvio de recurso público. Imagina desvio de recurso público na área da saúde. Imagina na área da saúde durante uma pandemia. Eu fico até assim arrepiado como cidadão, morando num planeta que se diz um planeta de seres racionais. E aí são apenas algumas notícias da época. Eu tirei isso aqui de uma apresentação que nós fizemos para o Ministério Público Federal. E, o final, quase 2 bilhões desviados durante a pandemia. E isso que foi contabilizado. E onde fica o controle social? Muito bem, vamos seguir. O último dado da Transparência Internacional. O Brasil piorou, 34 pontos. É a pior pontuação do Brasil desde que começou a avaliação da Transparência Internacional. Quando nós vamos nos livrar dessa chaga da corrupção? E aqui, o Uruguai é o país da América melhor posicionado, o segundo melhor posicionado da América é o Canadá, e aí nós temos Dinamarca, Finlândia, Singapura, Nova Zelândia como os primeiros colocados. Eu estou apresentando isso daqui porque daqui a pouco eu vou falar sobre uma experiência, uma iniciativa do Banco Mundial com os tribunais de contas, levando em conta exatamente essa experiência da Europa de combate à corrupção. Bom, quais são os principais impactos? O primeiro, mais evidente, desvio de recurso público. Vai faltar dinheiro em área que precisa, vai faltar dinheiro para saneamento básico, vai faltar dinheiro para remunerar professor, pessoal da área da saúde e assim por diante. Afastamento de investidores que buscam um ambiente saudável para seus negócios. Aumenta a desigualdade social. É um ciclo vicioso que induz cada vez mais uma baixa produtividade e a instabilidade institucional. Porque quem é avaliado, primeiro que ninguém gosta de ser avaliado, quem é avaliado coloca a culpa no mensageiro, coloca a culpa em quem avaliou, não nos dados, não nos números que estão sendo demonstrados. E o que o controle interno tem a ver com isso? Tudo. E o controle interno, nós vamos ver aqui, ele induz maior transparência, eficiência na aplicação dos recursos públicos e uma boa gestão, uma boa governança. É isso que nós vamos falar muito rapidamente aqui. Como o controle interno ele pode melhorar, isso foi tratado aqui com o conselheiro Miola ontem, é só conformidade legal, prevenção de fraudes, proteção de ativos, garante uma precisão financeira dos balanços. Como é que a gente vai confiar nos dados se os dados não são fidedignos? As prestações de contas. Como é que a Câmara de Vereadores vai julgar as contas de um prefeito se as demonstrativos contábeis não são confiáveis? O controle interno tem esse papel. E melhora, logicamente, a eficiência operacional, a eficiência dos programas, etc. Alguns exemplos de atividade de controle interno, nós temos a segregação de funções, tem aquela máxima, quem contrata não compra, não paga, quem paga não recebe no almoxarifado, e assim por diante. Controle de acesso, não só o acesso físico, mas o acesso a sistemas. Hoje quase tudo é informatizado. Níveis de alçada, eu posso
autorizar despesa até certo valor, auditorias internas. Nós temos os controles, e é importante isso, controle interno, todo mundo é responsável por ele. Cada um que faz a sua função é responsável por que ele está fazendo. E à medida que ele faz, ele tem que conhecer o que ele está fazendo, e se tem alguma coisa ali que pode dar errado, nós chamamos que ele vai desenhar o controle de riscos para mitigar aquela ação. E as reconciliações que permitem conferência, reconciliação contábil, reconciliação de contas, etc. E aqui, todo mundo sabe, mas não custa lembrar, o que está na Constituição Federal, o artigo 74, ele fala que o controle interno, no inciso 4, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E aí um lembrete importante: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade, devem dar ciência ao controle externo, sob pena de responsabilidade solidária. É muito comum o Tribunal de Contas do estado de vocês vai fazer uma auditoria, vai fazer uma inspeção, identifica algum erro. Aí pergunta: o controle interno agiu? Se o controle interno não agiu, ele pode ser considerado responsável solidário. Em resumo, então, as principais competências do controle interno: avaliação de riscos, monitoramento dos processos. Importante a gente entender como que uma contratação é realizada, como é que eu acompanho uma execução física, financeira de uma obra, de um contrato de prestação de serviço, seja de serviço de vigilância patrimonial, de limpeza, manutenção, etc. E a garantia da conformidade. Mas e o que é o controle externo? O primeiro quadro que eu trouxe para os senhores aqui, para vocês, aqui é o controle externo no mundo. Existe uma organização chamada Intosai. A Intosai tem mais membros do que a ONU. São 196 países membros. Congrega todas as entidades fiscalizadoras superiores. E quando a gente fala em controle externo, na China é de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, na França é de outro, na Espanha, em países da África, no Brasil é diferente. Mas são dois modelos básicos. Um modelo que é de Tribunal de Contas, que é o modelo francês, que o Brasil adota, Portugal, Espanha, Argentina, e o modelo de auditoria, que é o modelo americano, é o modelo britânico, onde há um controlador geral ligado diretamente ao parlamento. A Intosai, ela tem algumas divisões, entre elas a Olacefes, é nessa da América Latina e Caribe, é nessa que nós estamos. E como que está o Brasil? Nós somos, no Brasil, 33 tribunais de contas. Nós temos tribunais de contas dos estados, os 26 estados, temos o Distrito Federal, temos do TCU, que fiscaliza recursos da União, temos 2 tribunais de contas de município. Tem alguém do município do Rio de Janeiro aqui? O Rio de Janeiro tem um tribunal de contas que só cuida do Rio de Janeiro. Tem alguém de São Paulo aqui? Município de São Paulo? Eu tenho o TCM de São Paulo também, que só cuida da Prefeitura de São Paulo. E 3 tribunais de contas estaduais que cuidam dos municípios desses estados, que é Bahia, Goiás e Pará. Até 2017, nós tínhamos também no Ceará, mas foi extinto em 2017, por questões mais políticas do que técnicas. Tem alguém do Ceará aqui? Tem. Então, vocês devem ter acompanhado lá. Questão política. Existia também o Tribunal de Contas dos municípios do Maranhão e do Amazonas, que foram extintos antes também por questões políticas. Mas esse é o quadro hoje. Nós somos 33 tribunais de contas no Brasil. E como é que define a competência de cada um? É a origem do recurso que a gente vai fiscalizar. Recurso federal,
quem fiscaliza é o TCU. Recurso estadual ou municipal são os tribunais de contas dos estados ou municípios, a depender se tem do município ou não. Uma coisa que até pouco tempo atrás tinha uma discussão, o Tribunal de Contas é do Poder Legislativo? Já está a resposta aí, né? Mas muita gente acha, porque o Tribunal de Contas está dentro da seção lá do Poder Legislativo. Aí aqui eu trago uma fala do ministro Carlos Aires Brito, do Supremo. Poder Legislativo Federal, está lá no artigo 44, é a Câmara e o Senado. O TCU não pertence ao Poder Legislativo. Da mesma maneira, nos estados, os tribunais de contas não pertencem às assembleias legislativas. E na Constituição está escrito que compete ao Congresso Nacional exercício do controle externo com o auxílio dos tribunais de contas. Algumas pessoas desavisadas usam com auxílio, então é órgão auxiliar. Na verdade, não é isso. Com auxílio é com apoio técnico, com acompanhamento. E aqui nós vamos ver mais à frente o artigo 71, atribuições específicas. Os tribunais julgam as contas. Por exemplo, o TCU julga as contas da Câmara e do Senado. Então, como é que pode se auxiliar se julga suas contas? O Tribunal de Contas do Estado julga as contas da Assembleia. Então, como é que um órgão auxiliar julga as contas? Então, não é auxiliar. E se confunde, às vezes, função com competência. O Legislativo, as câmaras de vereadores, têm duas funções. A primeira função, mais conhecida de todos, é legislar. O Poder Legislativo legisla. É óbvio. Mas tem uma outra função, que é exercer o controle externo. Cabe ao Poder Legislativo exercer o controle externo. Se é legislativo federal, sobre a União. Se é estadual, o Estado. Se é municipal, da Prefeitura. Então, tem a função de legislar e a função de julgar as contas. E o Tribunal de Contas também tem a função de controle externo, mas tem competências exclusivas. Ele tem a competência opinativa. O que é isso? O Tribunal de Contas não julga as contas do município. Não sei de qual município? Tocantins? Paraná? Paraná. O Tribunal de Contas de Tocantins não julga as contas do município de Paraná. Ele emite um parecer prévio. Quem vai julgar é a Câmara. Só que esse julgamento prevalece o parecer prévio do Tribunal de Contas, a não ser que a Câmara tenha 2/3, aí pode derrubar o parecer prévio do Tribunal de Contas. E, mesmo assim, tem que fundamentar por que está discordando. Tem a função judicante. Nós julgamos as contas dos ordenadores de despesas. Não só o ordenador, o prefeito, quando ele é ordenador, e é uma discussão interessante em município, onde o prefeito, além de ser o chefe do poder executivo, ele também é ordenador de despesas. Então, ele tem duas funções. O tribunal, ele julga as contas do ordenador de despesas, ele emite parecer prévio nas contas do chefe do poder executivo. Função consultiva. Os vereadores, as câmaras de vereadores, podem formular consultas aos tribunais de contas para tirar alguma dúvida. E esse parecer consulta ele tem caráter normativo. Também função sancionadora. Os tribunais de contas podem aplicar sanções, multas, podem, eventualmente, condenar, ressarcir algum valor. E tem a função corretiva também, que é sustar algum ato, corrigir um edital e assim por diante. Muito bem.
Aqui está o artigo da Constituição, acho que não precisa entrar muito em detalhe, já foi falado, mas o artigo 31, que é especificamente para os municípios. O controle externo será exercido como auxílio dos tribunais de contas, aquilo que eu falei com vocês. Está ótimo. 71, eu já falei, as funções, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. E como é esse processo decisório da fiscalização, no controle? Primeiro, quem fiscalizar? Dá para fiscalizar todo mundo o tempo inteiro? Não dá. Então, eu tenho que selecionar quem que eu vou fiscalizar. Depois, o que eu vou fiscalizar? Qual é o objeto? Eu não posso auditar tudo também, todos os contratos, todas as obras. Depois, por que fiscalizar? Qual é a relevância? Eu tenho um contrato de 100 milhões, eu tenho um contrato de 5 mil. Qual que eu vou fiscalizar? É óbvio, né? Questão de relevância, materialidade, o risco. E como fiscalizar? Tem vários instrumentos de fiscalização. Tem auditoria, tem inspeção, tem levantamento, tem monitoramento, tem acompanhamento. Isso nós fazemos com o nosso planejamento. E quando fiscalizar? Qual o melhor momento? Eu vou fiscalizar antes, concomitante, a posteriori? E, para decidir bem, eu preciso ter conhecimento, ter informação. No âmbito dos tribunais de contas, nós temos uma rede que nós chamamos Rede Infocontas, que cuida dessa parte de coletar as informações para que a gente possa decidir de maneira mais correta. E os senhores, como vereadores, podem pedir informações aos tribunais de contas, que é obrigação nossa fornecer. Não é a favor que a gente faz, é obrigação nossa. Então, resumindo, fiscalizar as contas, as auditorias, e as auditorias, é interessante, são auditorias operacionais que nós fiscalizamos os programas, as políticas públicas. É o que nós chamamos garantir que o recurso chegue a quem precise. Então, vamos fiscalizar a auditoria operacional. Quero saber como é que está o programa Saúde da Família, por exemplo. Então, nós fazemos isso. Primeira infância e emissão de pareceres prévios. E agora, qual é essa relação entre controle interno e controle externo? A independência do controle interno é uma independência operacional. O controle interno está ligado ao chefe do respectivo poder. O controle interno vai funcionar melhor a depender do chefe do controle interno, seja o poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, etc. O controle externo ele é um órgão independente, como nós já vimos. Os relatórios do Tribunal de Contas são públicos e do controle interno, via de regra, são relatórios internos. Forma de cooperação. Alguns exemplos práticos. Programa Nacional de Transparência Pública. O que nós tivemos o ano passado? O ano passado, nós fiscalizamos 7.370 portais de transparência. Queremos fiscalizar mais de 10 mil. Vamos chegar nesse ponto. Infelizmente, o Rio Grande do Sul ficou de fora o ano passado por conta das enchentes. E desses, a média ficou perto de 64% de atendimento dos índices de transparência. Mas como é que nós estamos por poder? O poder estadual ficou com 84%, distrital é só o Distrito Federal, então o federal 80%, o municipal 63%. É o menos transparente. É o desafio que nós temos para melhorar. Oportunidade de melhora grande aqui nos portais de transparência. O ano passado, 2023, foi de 58%, 2024, 63%. Vamos ver esse ano. E como é que ficou apenas o poder legislativo municipal? 61%. 3.400 portais das câmaras foram avaliados. Queremos chegar aos 5.500.
e apenas 256 tiveram o selo diamante. O selo diamante é aquele que mais de 95% dos critérios são atendidos. Temos um caminho gigante de melhoria. E se o portal não é transparente, como é que o controle social pode ser exercido? Não tem jeito. Um outro exemplo é o fortalecimento do controle interno. O Banco Mundial chamou os tribunais de contas para ajudar os municípios a criarem seus controles internos. Nós fizemos um trabalho muito interessante, tem até um livro da editora Fórum que conta essa nossa experiência de fomento. E melhorou muito. Muitos municípios que não tinham controle interno estruturado, com base nesse. Outra experiência, controle interno e ouvidoria. Lá no Espírito Santo, quando chegam demandas, são demandas que não passam porque tem baixa materialidade, mas é importante para o cidadão. Eu sou ouvidor hoje do Tribunal de Contas. Nós encaminhamos para o controle interno do município e pedimos para que ele nos ajude a resolver. Nós conseguimos, com isso, fortalecer o controle interno do município, porque ele recebe demanda do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas pediu para fazer. E aí, movimenta dentro do município e as coisas acontecem. Por fim, isso aqui foi apresentado ontem, lá no Espírito Santo, é o programa Adaptação às Mudanças Climáticas. O que eu trouxe para vocês? Tem toda uma estrutura de como que ele deve ser feito, e lá pelas tantas, importante, o controle interno do município deve analisar os processos, monitorar a execução e garantir a conformidade. Olha o governo do Estado fortalecendo aqui o controle interno e dando uma missão importante para ele nas obras para fazer face às mudanças climáticas, adaptação às mudanças climáticas. Não tem como ir contra a mudança climática. O planeta Terra está sempre mudando, mas a gente pode ter ações para mitigar essas ações, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Espírito Santo também foi assolado o ano passado. E aí, já encaminhando para o final, nós vamos abrir para perguntas depois. Toda uma rede, controle interno, Poder Legislativo, Ministério Público, as polícias, tribunais de contas, judiciário, advocacias, ouvidorias, rede de controle, a imprensa, agindo com transparência, melhorando a educação, o controle social, as normas legais, a gente pode fortalecer a nossa democracia. E aí, senhores, finalizando mesmo agora, se eu fortaleço os controles internos, eu vou ter mais transparência e, com isso, eu garanto a participação maior cidadã. Eu vou prevenir a corrupção e, com isso, eu vou melhorar a gestão pública. E, quando eu faço isso tudo, eu tenho maior confiança da sociedade, eu valorizo os servidores públicos. E aí, nós temos algumas oportunidades, desafios, melhoria contínua, inovações tecnológicas. Eu nem falei aqui de inteligência artificial, que a gente passaria a tarde inteira falando sobre ela, mas está aqui em opções e desafios, barreiras à cooperação, principalmente pelo desconhecimento da importância do controle interno e do papel do vereador como titular do controle externo no município. E aí, quando a gente consegue entender a importância do controle, entender a necessidade de cooperação, conhecer os benefícios de ter um controle interno autônomo, que possa atuar, eu vou estar atingindo os objetivos fundamentais da República no artigo 3º, que é reduzir pobreza, desigualdade e tudo mais. E aí eu fecho com essa reflexão. Qual é o nosso papel? É transformar essa realidade de hospitais onde não tem tratamento adequado. Melhorar o sistema prisional. Evitar que as crianças e adolescentes sejam cooptados pelo crime. Moradia condigna para as pessoas. Garantir infraestrutura e investimentos saudáveis. Melhorar a educação no Brasil. E, finalmente, garantir uma aposentadoria para todos nós, que um dia merecemos descansar. Muito obrigado. Obrigado.
Doutor Sebastião Carlos, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Doutor Sebastião, o senhor abriu para perguntas. Eu gostaria de informá-los, nós estamos recebendo a visita no evento do deputado federal, ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Dentro de instantes, ele vai entrar aqui antes da segunda palestra, portanto, nós vamos abrir para 2 perguntas apenas. O senhor Robson aqui e o senhor ali. Desculpe, senhora, se tiver tempo, eu passo para a senhora. Eu peço objetividade, perguntas, e o doutor Sebastião irá respondê-los com muito carinho. Por favor. Obrigado. Bom dia, doutor Sebastião. Minha pergunta é simples, é sobre a atuação do Parlamento Municipal. Só para eu mostrar essa omissão do Parlamento, em 60 dias eu olhei 2 processos do ano passado. Em um eu constatei que o dia do meu município chega a ter 28 horas. Tá? O que é que acontece? Eu entendo que sim. A minha pergunta ao conselheiro do Tribunal de Contas é: o senhor entende que os vereadores prevaricam, que há como imputar o crime de prevaricação em razão dessa omissão fiscalizatória? Essa é a minha pergunta. Isso, fazer em bloco, eu já respondo todos. Bom dia a todos. Primeiramente, queria me identificar. Meu nome é Andrei Carvalho, sou vereador de primeiro mandato do município de Carmo, próximo lá à terra natal do professor, em Juiz de Fora. Gostaria só de dar um depoimento aqui. Tive a oportunidade de, na gestão passada, ser secretário municipal de controle interno do município, onde muito fui julgado, assim, porque a gente sabe que o controle interno não tem muito a política, né, em si, porque você tem que cumprir sua determinação com rigorosidade. Passamos tudo isso que o professor falou aí, corrupção durante a pandemia, desencadeamos através do nosso trabalho. Estou querendo dizer isso porque linkamos o nosso trabalho de controlador interno com controladoria externa, que foi a Câmara Municipal, onde desencadeamos uma operação que acho que alguns podem ter conhecido como Operação Chorume, onde tivemos ex-prefeitos presos, 6 vereadores presos, secretários presos, devido a atos nossos de investigar a devida corrupção. E, assim, na verdade, não teria uma pergunta, mas sim um pedido ao conselheiro, que, como representa aí os demais conselhos, que invistam sempre em cursos presenciais, em capacitação para os servidores públicos do controle interno, para que a gente possa cada vez mais acabar com esse abismo da população, da política pública, que é a corrupção. Obrigado. Obrigado. Por favor, a senhora, rapidamente, vamos nos ater a perguntas, por favor. Bom dia, meu nome é Nara, eu também sou mineira do Centro-Oeste de Minas, Itapecerica, também sou vereadora de primeiro mandato. E nós nos deparamos lá em Itapecerica com uma situação que o caixa fechou negativo de um mandato para o outro, de mais ou menos uma cifra de 4 milhões. Enquanto isso, o prefeito alega, anterior, que deixou 10 milhões em recursos vinculados, né, em verbas vinculadas. E a população cobrou da Casa Legislativa que não fiscalizou. Então, eu queria saber do entendimento do senhor se era possível essa fiscalização, já que foi uma coisa que ocorreu no fim do mandato, no último ano, provavelmente no último semestre, ou se eu consigo essa fiscalização só após o fechamento do ano. Obrigado, senhora. Muito bem, eu vou começar respondendo do final, da última pergunta para a primeira. Bom, é importante que seja feita a fiscalização concomitante. O município, ele, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigado a publicar a cada bimestre um relatório resumido da execução orçamentária e a cada quadrimestre um relatório de gestão fiscal. E, além disso, vou dar o exemplo do Espírito Santo, os municípios são obrigados mensalmente a encaminhar os relatórios da sua execução contábil, financeira, operacional para os tribunais de contas. Nós temos um programa onde nós fazemos várias trilhas de
para verificar se o que está sendo enviado, de fato, está correto. O acompanhamento, preferencialmente, concomitante, porque nós podemos evitar e conhecer de antemão como é que está a situação do município. O último ano de gestão, a LRF ela é mais rigorosa, tem várias amarras. Por exemplo, nos dois últimos quadrimestres, não pode ter despesa se não tiver recurso disponível em caixa. Essa despesa, se for realizada sem recurso disponível, ela é nula. Os vereadores podem também, além de pedir informação para a prefeitura, também solicitar o apoio dos tribunais de contas para fazer esse acompanhamento. É uma maneira eficaz de fazer o acompanhamento concomitante e evitar depois que tenha esses desvios. Com relação ao apoio de cursos, o Sistema Tribunais de Contas, por meio da Tricom, Instituto Rui Barbosa, IRB, o IRB é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. É como se fosse uma escola de contas em nível nacional. Disponibiliza muitos cursos online, são gratuitos. Todos vocês podem participar, podem fazer inscrição, inclusive dos vereadores, irb.org.br. Tem muitos cursos ali, que são cursos interessantíssimos, inclusive de prestação de contas, acompanhamento de contratos e tudo mais. Bom, é obrigação dos vereadores acompanharem a gestão por meio do exercício do controle externo. Mas é impossível acompanhar 100% dos atos de gestão. Por isso que nós falamos anteriormente ali como é que é feito esse planejamento das auditorias. Não dá para fiscalizar tudo 100%. Mas se ficar comprovado que determinado vereador teve conhecimento de alguma irregularidade e não tomou as providências cabíveis, aí sim, por meio do devido processo legal, é possível, ao final, imputar algum tipo de responsabilização. Mas não é automático e também não é responsabilidade objetiva. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito obrigado, doutor Sebastião Carlos, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu convido neste momento o vereador Pedro Pepa, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu só vou deixar meu e-mail aqui, aí tem o contato. Se tiverem mais alguma dúvida, fique à vontade. Por gentileza, senhor. Muito obrigado. Eu gostaria que neste momento, o vereador Pedro Pepa, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, fará a entrega do certificado e uma lembrança ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela contribuição no nosso Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. Eu solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída do doutor Sebastião. Vamos receber agora aqui